algo que abriu até o céu, que rompeu, que mexeu lá em cima. Eu creio que naquela hora aconteceu um milagre, foi o que eu senti. Eu me contive ali, porque eu sou meio retraído nessas horas, e o horário estava aí, estava se despedindo daqui com pressa para ir para o hospital, e eu não quis interromper, mas foi difícil me conter com a glória de Deus, com o que eu pude ver e sentir naquela hora. E eu senti que ali foi a hora do milagre. Quando subiu, veio aqui, chegou e abriu sua voz e louvou a Deus. Não sei se mais alguém sentiu algo assim naquela hora, mas para mim foi algo realmente extraordinário. E eu creio que ali foi um milagre. E nós estamos agradecidos a Deus. Deus abençoe o pastor Isaac. Me sustente, como sempre tem sustentado. Eu sempre digo assim, a vida do crente é milagre sempre. Glória a Deus. Eu li esse salmo bem conhecido também, para nós meditar alguns minutos aqui. Lembra que também no Salmo 23, Davi usou uma expressão dizendo: ainda que eu andasse pelo vale de sombra de morte, não temeria mal algum. Em Lucas, no capítulo 10, Jesus contou uma parábola do bom samaritano, e ele disse que um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de salteadores. Esse caminho é um caminho de aproximadamente 27 quilômetros e uma diferença de altitude de 1.200 metros de Jericó a Jerusalém. Para você ter uma ideia, daqui a Gramado, que é uns 40 quilômetros, nós temos a diferença de pouco mais de 800 metros. Parobé está a 26 metros da altitude do nível do mar e Gramado a 850 metros. Então você imagina um caminho, a metade mais ou menos disso, e sobe muito mais, 1.200 metros. É um caminho tortuoso, buracos, penhascos, esconderijo de bandidos, assaltantes, essas coisas. Talvez seja isso que o Davi falou no Salmo, dizendo: se eu passar pelo vale de sombra de morte, não temerei. Foi ali que o homem da parábola caiu na mão dos salteadores. E possivelmente é isso que este Salmo se refere, dizendo estas palavras que acabamos de ler. Esse Salmo começa, os Salmos são cânticos, né? E diz que era cântico dos degraus ou de romaria, que eles iam andando, iam cantando. Jerusalém, ficava o templo em Jerusalém. Israel só tinha um templo, e na antiga aliança, lá era o lugar da presença e da glória do Senhor, sobre a arca no lugar santíssimo. Então todo Israel deveria ir para Jerusalém, para o templo. Não tinha um templo em cada cidade, é muito diferente a antiga aliança com hoje. Então os eventos, as festas, e tinha o dia nacional, o dia da expiação, que todos eram obrigados a ir. Então se fazia aquelas romarias, todo mundo indo, toda a nação indo para Jerusalém, para o templo, para o evento. Eram obrigados a ir. Então, para quem morava naqueles lugares baixos, porque Jerusalém era um lugar alto, elevado, de todos os lados para chegar em Jerusalém tem que subir. De todos os lados para chegar no céu você tem que subir. Você tem que crescer. E assim então isto é simbólico e profético. Jerusalém está no alto, o templo, e a glória do Senhor está lá, e o povo tem que fazer aquela romaria. Então tinha que passar por esses caminhos difíceis, sob esses riscos todos que falamos. E o versículo que lemos diz que, passando pelo vale de Baca, que é esse caminho que eu acabei de descrever, passando pelo vale, era obrigado a passar pelo vale, não tinha outro jeito para chegar lá em cima. Então nossa caminhada também tem vales, que simbolizam algumas dessas lutas, como hoje estamos cantando vitória, glória a Deus mais uma vez, mas são os vales da vida. Baca, essa palavra lá do hebraico, é vale de lágrimas, porque existia naquela região, naquele vale, umas plantas chamadas balsameira, que ela destilava um bálsamo agradável, cheiroso, que se tornou também remédio. Mas então tinha esse nome, vale de lágrimas, porque era essa dificuldade que eles enfrentavam ao passar por aquela região, mas eram obrigados a passar.
Aqui diz que passando por esse vale, o que eu quero destacar aqui, nesse verso de número 6, que diz assim: passando então pelo vale, faz dele uma fonte ou um manancial, conforme a tradução. Veja o poder de transformação da situação. Ainda que o vale fosse de lágrimas, ainda que fosse difícil, mas diz assim: faz dele um manancial, faz dele uma fonte. Louvado seja Deus. Isso não é coisa natural, amém? E que o próprio Jesus em João já nos advertiu lá no capítulo 6, 16 e 33, dizendo assim: no mundo tereis aflições. E tem sido preocupante a situação com que está tomando o mundo, não só o nosso país. Situação preocupante em todos os sentidos. Se você acompanha, está ligado na situação, você sabe que tudo está se complicando. O mundo realmente está entrando em convulsão, sinais proféticos do fim dos tempos. E as coisas estão estreitando para cima da igreja, as lutas estão aumentando, não só para a igreja, mas para a sociedade. Tudo está ficando mais difícil dia a dia. E a igreja sendo atacada. Querem reescrever a Bíblia, reinterpretar, retraduzir, mudar a Bíblia e tirar partes que não interessam a eles, porque são partes que ferem exatamente no problema deles, pecado, de imoralidade, de todas as coisas que eles se ofendem, porque a igreja ainda é o que Paulo disse a Timóteo: coluna e firmeza da verdade. Aleluia. Então a guerra está e vai ficar cada dia mais acirrada. É isso que está simbolizado nesta jornada de quem se propunha a sair de qualquer região e tinha que subir até Jerusalém, passando por esses caminhos estreitos, difíceis, à mercê de assaltantes. Simboliza profeticamente essa nossa jornada complicada e difícil, e que estamos sendo atacados, sim, por pessoas movidas pelo inimigo, que atacam a nossa fé, que procuram agredir a igreja, literalmente, não só em ações e palavras, mas até mesmo em agressões físicas. Então toda a situação está se complicando. E vem a pergunta: mas o que fazer? Como tudo na Bíblia está escrito, e a própria palavra testemunha dizendo que tudo está escrito para nosso ensino, para nossa instrução, como ferramentas e armas que nos são dadas para vencer, então a gente tem que tirar as lições daquilo que aqui está. E olhando para esse salmo todo, a gente nota, quando ele diz: passando pelo vale de lágrimas, Baca, né? Vale de lágrimas, faz dele uma fonte. Então as lições que o salmista nos passa aqui, ele que passou por essas experiências terríveis, aí no verso 5 ele diz que é preciso para que isso aconteça. Ele diz: bem-aventurado aqueles que de ti recebem força, porque no Senhor está a sua força. Louvado seja Deus. Há outras palavras que diz: maldito do homem que confia no seu braço de carne. O homem que confia no homem, que é nesse sentido, confiar em si mesmo, na sua força, na sua capacidade. A primeira instrumento que o salmista nos dá nesse salmo é que a sua força vem do Senhor. E se a nossa força está em Deus, é possível passar e transformar a situação. E aí está o testemunho hoje. É possível transformar a situação, é possível mudar o quadro. Então, passando pelo vale de Baca, ou seja, das lágrimas, vale árido, que ele disse também assim: cavam poços, mas é deserto, é lugar seco. Mas há momento em que vem chuva e tem lugar para reservatório, para quem vem depois e acha poços que eles não cavaram, mas que outros fizeram e deixaram. Ou seja, ele transforma o vale. E não é egoísta, porque não pensa só em si, mas pensa nos que estão vindo depois. E fica algo ali para quem vem depois. Então essa é uma das fórmulas, ou seja, ter a sua força em Deus, receber dele essa força. E como isso é possível? Numa vida de comunhão com Deus, numa vida de uma fé genuína em Deus, e não em outros meios, outras coisas,
ou na capacidade pessoal. Então é preciso ter essa força no Senhor. É preciso ter o coração mudado. Ele disse assim: em cujos corações, o seu coração, estão os caminhos aplanados. Isso significa uma mudança, uma transformação, como profetizado também pelos profetas antigos, como Jeremias, Ezequiel, entre outros, que o Senhor ia tirar o coração velho e colocar um coração novo, um coração insensível. Falei coração novo, todo mundo leu o pastor Isaac, mas eu lembro que alguém profetizou para o Senhor aqui que Deus lhe dá o coração. Mas estou falando aqui no outro sentido, né? Mas eu lembro que alguém profetizou aqui. Aleluia. E quando o Senhor estava no hospital, estava orando: Senhor, alguém profetizou. Não lembro mais quem. Olha aqui, tá, mas eu estou falando em outro sentido. Estou falando que esse profeta, o Senhor ia tirar aquele coração duro, insensível, e ia colocar um coração voltado, sensível ao Espírito. E o Senhor disse que a lei de Deus não ia mais estar escrita em pedras externas, mas no coração. Aleluia. Então quando o salmista diz: aquele que tem os corações, eu tenho o coração aplanado, aleluia, mudado, transformado, porque recebe força e graça do Senhor e se deixa moldar e trabalhar nos padrões do Senhor e da sua palavra. Esse é o que transforma o vale de lágrimas em fontes, em mananciais. Louvado seja Deus. Então diz ele que este homem é bem-aventurado, porque tem o seu coração mudado, encontra os seus caminhos aplanados, mudados. Interessante que tudo isto é o que o Senhor Jesus veio fazer, cumprindo essas profecias, como as muitas profecias de Isaías. Queria também aplanar os caminhos, aplanar os caminhos. Então nós temos em Cristo essa graça, essa virtude, esse poder de transformar situações, de mudar o quadro das coisas. Ainda que o caminho seja difícil, seja de provações, seja complicado, mas há um poder que opera. Aleluia. E observe o seguinte, que à medida que eles vão seguindo em romaria e enfrentando esse caminho acidentado, difícil, de risco, eles vão entoando os louvores ao Senhor. Ele diz assim: eles vão indo de força em força. Dá entendimento? Que a cada dia nós precisamos disso. Então, graças a Deus pelo dia de hoje, amém? Não se preocupe com amanhã. Deus te deu força para vencer hoje. Dê glória a Deus que você venceu o dia de hoje. Amanhã, nova força virá. Amanhã, nova unção virá. Lembra da palavra de Jeremias em Lamentações 3, lá pelo verso 21, 22? As misericórdias do Senhor é a razão pelas quais não somos consumidas, porque a misericórdia do Senhor não tem fim, elas são novas a cada amanhecer. Aleluia. É isso que diz: você vai vencendo de força em força. Hoje Deus te deu força, hoje você venceu. O mesmo Deus é fiel para amanhã te renovar, te dar força e mais um dia de vitória, até que Ele venha. Então, de força em força, ou seja, eles iam subindo de penhasco em penhasco, de caverna em caverna, aquele terreno todo acidentado, iam subindo de força em força, aleluia, de degrau em degrau, com a mente e a visão lá em cima. O templo está lá, Deus está lá, a glória está lá, olhando cada dia para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Vai subindo, mas a visão está lá em cima. A visão está lá no alto, porque a glória de Deus é lá. Então eles iam indo e cantando e vencendo, cavando buracos, buscando água, mas achavam fontes. Então tem momentos que você tem que cavar. Está se achando no deserto, está pouca água, talvez não vá alguém levar um copinho para ti. O que é isso, pastor? Abra a Bíblia, aleluia, leia ela, medite nela, ore. E tem gente que acha que oração é só chegar na presença de Deus e desabafar tudo que tem para falar, levantar e ir embora. Não, oração é diálogo, você fala, mas você tem que parar para ouvir. Aleluia. E é bom até que a gente fale pouco na presença. O que é isso? Eu aprendi que eu tinha que chegar e falar. Não, fale pouco na presença de Deus e se ocupe em ouvir. Como é que eu ouço Deus?
Esquece do resto, desliga de tudo, desliga celular, joga num canto, te fecha no teu quarto, como Jesus disse, entra no teu aposento e fala com Deus, leia a Bíblia e medite, espere o Espírito Santo falar ao seu coração, porque Ele vai falar. Se de coração buscar, Ele vai falar, porque Ele garante na palavra dele. E é tão interessante que o Senhor mesmo disse para Jeremias: Jeremias, o que está vendo? Eu estou vendo uma vara de amendoeira. Você viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Você não precisa pregar, nem cobrar, nem apontar o dedo. Jamais. Quem somos nós fazer isso? Ele é fiel. Eu estou velar é estar acordado, atento, cuidando. Eu cuido da minha palavra para fazer cumprir. Ele é fiel. A pergunta é, até acho engraçado que a gente às vezes vem em casa, alguma coisa, Deus é fiel, Deus é fiel. Às vezes eu pergunto, e você é fiel? Porque o problema não é Deus ser fiel, Deus é fiel sempre. O problema é nós, se somos fiéis ou não, esse é o problema. Então às vezes tem que cavar. Então vai para lá, dobra o joelho, ora, abre a Bíblia, lê e fica meditando e esperando o Espírito Santo falar com você, porque Ele vai falar. Isso é a fonte que você vai cavando no deserto, aleluia. Vai cavando e ali você vai recebendo força para mais um dia, para mais um dia, para mais um degrau, para mais um instante. Você vai subindo, aleluia, e você vai indo em direção onde? É em direção a Jerusalém, louvado seja Deus. Então é preciso viver esse negócio. É interessante que ele diz assim, vai indo até, quando? Vai indo até aparecer perante o Senhor em Sião, aleluia. Ele vai indo até aparecer. Essa era a glória do judeu, a alegria, é o que ele começa dizendo nesse salmo, aleluia. Quão amáveis são os teus tabernáculos, aleluia. A minha alma está anelante e desfalece pela casa, pela presença, pelo ato do Senhor. Então ele ia ansioso pelo caminho, esperando o momento de chegar lá, porque lá estava a glória do Senhor, e ele ia fazendo todo esse esforço para chegar lá. Ele diz assim, cada um deles aparece perante o Senhor, aleluia. Será que nesta noite, eu e você, já estamos aparecendo perante Deus? Nossa oração, nosso louvor, nossa adoração, alegria de virmos à casa do Senhor, participar da mesa santa do Senhor, aleluia. Essa era a alegria que o salmista tinha, dizendo, eu espero, anelante, ansioso por estar lá no templo, na presença da glória do Senhor. E a pergunta é, será que nós, esta geração de hoje, nós sentimos a mesma alegria na hora de ir para a casa de Deus, para ir cultuar? Será que nós estamos com a mesma alegria? Porque parece que chega gente com semblante tão caído, tão derrotado. Tudo bem, a casa de Deus é casa de socorro, mas quem vai cultuar vai alegre, vai anelante pelo mover de Deus, pela presença de Deus, pela glória do Senhor. Ele não vem para a igreja como se fosse um fardo. Mas pastor, eu acabou de dizer que o caminho era difícil. O caminho é difícil, mas ele transformava o vale de Baca em fontes, aleluia. Ele cavava poços, aleluia. Ele vai fazendo e vai vencendo de força em força até aparecer na presença do Senhor. E esse é o nosso desafio. O inimigo lhe atacou, glória a Deus, você é filho de Deus, né? Se você não fosse filho de Deus, ele não se preocupava contigo. Tem gente que é o contrário, quando está sob ataque, não, o Senhor me abandonou, onde é que está meu Deus? Não, o diabo não ataca quem é dele. Já pensou nisso? Não, ele não vai atacar quem é dele, quem já está na mão dele, está do jeito que ele gosta, só estão fazendo festa, carnaval e carnaval, oh, maravilha. Agora, se você está debaixo do mau tempo, o inimigo está tentando te roubar alguma coisa de valor, pode ser a sua salvação. Então dá glória a Deus e continua cavando fonte, né? Dá glória a Deus e vai para o quarto de oração. Dá glória a Deus e sobe mais um degrau. Dá glória a Deus e continua olhando lá em cima. Aleluia, Jerusalém, o lugar da morada do Pai é lá é o lugar da glória. Aleluia. Continua. Ele te dá força hoje. Se você passou uma semana de arrasto, eu estou sentindo nessa noite unção de renovo, unção de graça sobre a igreja, unção, aleluia, de cura sobre a igreja, sobre a sua vida. Fica em pé e vamos dar glória ao Senhor. E recebe a unção de Deus na sua vida, e recebe nesta noite unção de graça para vencer mais um degrau, para subir mais um pouquinho nessa jornada, aleluia, para cavar mais uma
fonte, a chuva vai descer naquele vale da balsameira, de onde veio o nome Vale de Lágrimas. Era o bálsamo que aquela planta dizia. Ali tinha um perfume agradável que se tornava um remédio, um calmante, que trazia cura também para as feridas da caminhada. Aquele bálsamo então é também um lugar de cura. Aleluia, aleluia. Então esse vale é difícil, tem isso, mas tem fonte, tem água, tem bálsamo de cura, tem o que você precisa, tem o que eu preciso para curar as feridas, os cabos da caminhada, aleluia, as feridas dos pés, as feridas das mãos, mas continuar subindo, mas continuar marchando, mas continuar olhando para a glória que está lá em cima. Já abriu a sua visão, já está tendo uma visão da glória, já está sentindo o arder no teu coração, da chama do Espírito, da unção do céu, já está sentindo então da glória a Deus, da glória a Deus, da glória a Deus. E adore, fale em língua, sim, é uma arma que o Senhor te deu, o dom de língua. Fale em língua, porque a hora é agora de você glorificar, de você louvar, de você adorar, aleluia, de você vencer, de você encher-se desta água e desse bálsamo do céu. Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te glorificamos por sua presença e por sua graça. Nesta hora, Senhor, aqui está a tua igreja, que a tua mão de virtude, a tua mão de bênção se estenda para derramar óleo, derramar a bênção no teu espírito, a unção, o renovo, a cura para aquele que precisa, o vigor para aquele que está cansado, o renovo para aquele que precisa levantar-se e seguir adiante. Mais um passo, mais 2, mais 10, até chegar na tua presença em Sião, perante a tua glória, onde todos, aleluia, seremos coroados na tua presença com a vitória. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, pastor.